1 João, capítulo 2, verso 18. Filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Por isso, conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifeste que não são todos de nós, mas vós tendes a unção do Santo e sabei todas as coisas. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque sabeis e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? E o anticristo é esse mesmo, que nega o Pai e o Filho. Qualquer que negar o Filho, também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho, tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouviste, permanece em vós. Se vós permanecer, o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Amém, irmãos? Eu quero falar nessa noite sobre a última hora e também sobre o anticristo. Porque nós, às vezes, lemos esse texto e a gente não consegue entender bem o que significa a última hora. A gente pensa que a última hora é um tempo cronológico. A gente pensa que a última hora é um tempo e a gente fica pensando, que tempo é esse que não passa, que já há tantos e tantos anos e a igreja ainda diz que é a última hora? Como é que é a última hora, se desde os apóstolos eles já viviam como se fosse a última hora, viviam como se o Senhor Jesus fosse voltar amanhã, porque para eles era a última hora. E algumas pessoas leem esse texto e fazem com mais ênfase, dizendo, estamos já na última hora, estamos na última hora da igreja do Senhor aqui na terra. E alguém pode perguntar, mas se estamos agora, e os apóstolos não estavam? Se eles estavam, que demora é essa, que essa última hora não acabou ainda? Então geralmente surgem algumas perguntas em nossa mente quando a gente vai falar sobre a última hora, quando a gente vai falar sobre os últimos tempos da igreja do Senhor na terra, e a gente fica pensando, que últimos tempos é esse que não acabam, que nunca terminam? Porque desde nossos avós, desde os pais dos nossos avós, se fala sobre a volta do Senhor Jesus, sobre os últimos tempos, e esses últimos tempos ainda não se acabaram, não se findaram. Mas eu quero falar sobre a ideia da última hora, sobre o anticristo e também sobre algumas características da última hora. A primeira coisa que a gente precisa entender é que a última hora é uma expressão que lembra o início de uma nova era. Como eu disse, não é um tempo cronológico, 100 anos, 10 anos, é agora 2018 até 2020. Não, é o início de uma nova era. O próprio João fala, no capítulo 2, verso 8, diz assim, porque as trevas se vão dissipando e a verdade já está a brilhar. É o início de uma nova era. Desde a morte e a ressurreição de Cristo, Deus faz algo novo aqui no mundo. Se você observar o Velho Testamento e você ler de Gênesis a Malaquias, você vai perceber que todos os profetas, todos os patriarcas, todos os sacerdotes que se levantam, eles apontam para Cristo, eles apontam para o Messias que virá, eles apontam para o Filho de Deus que vai ser encarnado e vai habitar entre os homens. Eles não sabiam quando seria, eles não sabiam também como seria, mas eles apontam para aquilo. E quando Jesus nasce, agora fica uma nova era, a nova era agora depois de Cristo. Agora todos que vêm depois de Cristo não falam mais que Ele virá,
mas fala agora, ele já veio. Então, no Velho Testamento vai falar que Jesus viria, que o Messias viria. Depois que o Messias vem, instala uma nova era e agora o Messias já veio. Então, todo o Velho Testamento, ele vai preparar o caminho de Jesus até a cruz. Toda a história desde esse tempo é apenas uma preparação para o fim, quando Jesus voltará e estabelecerá o seu reino. Jesus veio, o Messias nasceu, morreu e ressuscitou, mas ele foi para o céu, e agora a igreja aguarda que ele volte, para que ele venha instalar o seu reino agora na plenitude. O reino de Deus está em nós, mas o reino de Deus ainda não foi manifesto ainda de forma plena, só quando ele voltar. Aí você pode perguntar, mas Diego, e por que Jesus não voltou ainda? Por que Jesus não voltou ainda? Será que se atrasou? Será que aconteceu algum acidente no meio do percurso e atrasou, está demorando, está alguma coisa atrapalhando a volta dele? E a resposta é não. Por que não? Porque nada pode impedir o agir de Deus, como diz Isaías. Mas então por que ele não voltou? Porque eu ouço que ele vai voltar há muitos anos. Eu ouço sobre a volta de Cristo desde quando eu era pequenino, desde quando eu vinha para a escola dominical e frequentava a sala das crianças. E eu venho aprendendo sobre isso. E eu já estou com tantos e tantos anos e Jesus não voltou ainda. E a verdade é que, para nós, Jesus Cristo pode estar demorando. Para nós, pode ser que ele já deveria ter voltado. Mas todos aqueles que disseram uma data que Jesus viria, que o mundo iria acabar, erraram. Por que erraram? Porque era um falso profeta. Na verdade, sobre esse dia e a hora, ninguém sabe, nem Jesus enquanto estava na terra. Então quer dizer que todos aqueles que falaram a data certinha, o horário, 2010, 2002, todo mundo que falou, não passavam de falsos profetas. Porque na verdade, Jesus ou Deus não deixou revelado nas Escrituras o dia que ele voltaria. E para nós, como pessoas, seres humanos, pode ser que ele esteja se atrasando ou demorando. Mas abra sua Bíblia no livro de 2 Pedro, capítulo 3, verso 8. A Bíblia diz assim: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como o quê? E 1000 anos. Veja, para nós, já se passaram quantos anos? 2018 anos. Para nós, 2018 anos. E a gente pensa, mas rapaz, já fazem 2018 anos que a igreja espera a volta de Jesus. E Jesus não voltou ainda. Mas na verdade é que Deus, ele não é limitado pelo tempo. O tempo não limita Deus. Deus trabalha dentro do tempo, mas ele não depende do tempo. Ele não é limitado no tempo. Para Deus, na verdade, se passaram 2 dias. Para Deus, se passaram 2 dias desde quando Jesus pisou na terra. Porque um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Se para você está demorando, para Deus só passou 2 dias. Quer dizer, é pouco tempo. Por isso que a gente não pode tentar imaginar ou achar que está demorando, porque na verdade existem princípios, existem regras, existem profecias que ainda faltam se cumprir. Não é só Jesus vai voltar amanhã e vai voltar. Não, existem profecias acerca da volta de Jesus que ainda precisam se cumprir. Por isso que Jesus não voltou ainda. Então, aqueles que estão esperando, continuem esperando, porque Deus não depende do tempo para que ele envie o seu Filho Jesus. Deus vai enviar o seu Filho Jesus dentro do tempo, mas o tempo não limita a volta de Jesus. O tempo não pode apagar, aumentar ou diminuir a nossa esperança acerca da volta de Jesus. Veja o verso 9, ele continua dizendo assim, Pedro: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns
a tenha por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então Deus não é tardio, irmão. Deus não está demorando. Ele vai enviar o seu Filho no tempo certo. E qual é esse tempo, Diego? O tempo que só Deus sabe. E nós, enquanto isso, nós aguardamos, nós esperamos. O que a gente pode começar a perceber é o nosso tempo. Porque se a gente não sabe o tempo de Deus, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo é o tempo Cronos. O tempo de Deus é o tempo eterno, é o tempo Kairos. Então jamais a gente vai alcançar o tempo de Deus. Não tem como você pensar como Deus, olhar com os olhos de Deus para o futuro, não tem como. Então, se não tem como, o que eu e você, seres limitados, podemos fazer é olhar o nosso tempo presente. Alguém já disse que o bom cristão precisa ter na mão uma Bíblia e um jornal. A Bíblia para ter a palavra de Deus e o jornal para saber o que está acontecendo no mundo. Então, se não tem como saber sobre o tempo Kairos, o tempo eterno, a gente pode olhar para o nosso tempo. E o que eu estou aqui propondo é que a gente olhe para o nosso tempo. E qual é o nosso tempo? O nosso tempo é já a última hora. É os últimos dias, são as últimas horas da igreja do Senhor na terra. E isso comprova que quando João ele começou ali a escrever já sobre Jesus Cristo, se instalou ali as últimas horas, o começo da época de João, e desde então vem crescendo em intensidade. Quer dizer, desde quando João começou a escrever sobre o fim dos tempos, quando Deus começou a trazer a revelação para João, foi que ali começou o início de uma nova era. Surgiu alguém falando sobre os últimos dias, sobre os últimos tempos. Aí você pode dizer, mas Diego, Daniel também falou. Mas Daniel não está incluído nessa nova era. Nesse novo tempo, foi o tempo que Jesus já estava entre nós. Então, se vem crescendo em intensidade, a gente tem que observar o nosso tempo. Por quê? Jesus mesmo disse em Mateus 24, muitos virão em meu nome, guerras e rumores de guerra, nação se levantará contra nação, peste, fome, terremoto em vários lugares. Todas essas coisas serão o início das dores. Aí você pode dizer, é verdade, estamos nas últimas horas. Só que isso aqui aconteceu no tempo também depois que Jesus morreu e ressuscitou. Isso aqui aconteceu no tempo dos apóstolos também. Guerra, rumores de guerra, peste, fome, perseguição, irmão entregava irmão. Então isso aqui não só acontece hoje, mas já aconteceu em outros tempos. Então isso quer dizer que as últimas horas não é um tempo cronológico, mas é o início de uma nova era. Quer dizer, em cada era de cristãos, em cada tempo de cristãos, gerações, havia ali as últimas horas. Então o que muda para nós não é o tempo, porque o tempo continua o mesmo. Cada tempo vem as últimas horas, cada tempo vem as perseguições, cada tempo vem as guerras, cada tempo vem pestes e novas doenças, cada tempo vem guerras, fomes, tudo acontece em todas as eras. Então nós temos que fazer o quê? Nós não dependemos daquilo que está acontecendo, porque nós que estamos esperando, aguardando a volta de Jesus, temos que ser o Daniel do nosso tempo. Porque assim como Daniel viveu aqueles últimos tempos ali naquele tempo, nós hoje precisamos viver como Daniel em nosso tempo. Porque em nosso tempo está acontecendo tudo isso, mas isso que está acontecendo já aconteceu no passado. A única coisa que muda é que está aumentando, intensificando e se massificando, de forma que a gente vê em um evento público, ao ar livre, a prefeitura pagando, um homem, um cantor, chegar em cima de um palco e chamar Jesus do que vocês já sabem. E como é que alguém chega em cima de um palco e fala tal blasfêmia como aquele homem falou? E ninguém faz nada. A ONU ainda emite uma nota condenando quem critica ele,
porque o certo é ele, que ele tem liberdade de expressão, mas nós não temos de criticá-lo. Então você começa a perceber que está se massificando, a coisa está tomando corpo, as últimas horas estão tomando corpo, está percebendo que as últimas horas de fato estão chegando. Então, aí quando chega as últimas horas, o que devemos fazer? Abra sua Bíblia, Romanos capítulo 13, verso 11. Livro de Romanos, capítulo 13, verso 11. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é a hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Então, como a igreja deve viver nessa realidade de últimos tempos? E a resposta bíblica é: a igreja precisa despertar do sono. A igreja precisa entender, conhecer o tempo da qual estamos vivendo. E o tempo que estamos vivendo é já as últimas horas. Então, se é já as últimas horas, é tempo da igreja do Senhor despertar. Despertar do sono. Acordar. Não é mais tempo de perder tempo. Não é tempo da gente viver como se fôssemos viver 10, 20, 30 anos. Mas na verdade, devemos viver na expectativa de que Jesus voltará a qualquer momento. Devemos viver na expectativa de a qualquer momento Jesus voltará. E se ele não voltar, Diego? Se ele não voltar, cada vez mais as coisas vão apertar para a igreja do Senhor. Se ele voltar, louvado seja Deus, iremos para o céu. Mas se ele não voltar, as coisas cada vez mais apertarão para a igreja. Porque você percebe que aí vamos falar sobre isso agora, sobre características dos últimos tempos. Quais são as características dos últimos tempos? E Paulo vai dizer no livro de 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. No capítulo 3 do segundo livro de Timóteo, Paulo vai dizer: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Quer dizer que Paulo está dizendo que quanto mais se aproxima da volta de Jesus, mais trabalhosos os tempos se tornam. E esses tempos trabalhosos são características dos últimos dias. E esses homens que surgirão, eles têm características, eles têm rostos. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. E eu pergunto a você: esses homens já existem? Sim ou não? Sim. Esses homens já existem. Então, se esses homens já existem, olha para o teu irmão e fala assim para ele: desperta, é já a última hora. Se estamos, irmãos, presenciando homens que estão trazendo doutrinas de demônio, que estão trazendo falsos ensinos, como Paulo disse no capítulo 3, o Espírito expressamente diz, irmão, que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, e eles criarão para si seus próprios profetas, seus próprios mestres. E o que é que a gente tem visto? O que a gente tem visto cada vez mais é igrejas e mais igrejas self-service. O que é que te agrada? Você só come verdura? Venha para cá. Aqui a gente só prega um evangelho meio vegetariano, um evangelho meio de verdura. Venha para cá, aqui tudo é light. Aí a gente olha aqui, não, eu gosto de uma coisa mais gostosa assim, mais forte. Ah, aqui tem miúdo, aqui tem, venha para cá, venha. Aqui tem, como aqui. Aí você procura o que é que você quer. Qual é o tipo de igreja que você quer? Qual é o tipo de evangelho que você quer? Qual é o tipo de pregação que você quer ouvir?
ouvir, escolha, bote no YouTube, você vai achar mestres que você quer seguir, mas mestres que você quer seguir, provavelmente não será um mestre conforme a Bíblia, porque se você quer um mestre conforme a Bíblia, ele vai pregar toda a Bíblia para você, para que você entenda tudo aquilo que a Bíblia explica para você. Porque Paulo disse assim: eu estou isento do vosso sangue, porque eu preguei para vocês todo o conhecimento de Deus. Quer dizer, tudo aquilo que o povo precisava ouvir, Paulo ensinou. Mas o que a gente tem visto hoje é um grupo de pessoas, líderes, um grupo de mestres que apenas abraçam a graça, que apenas abraçam a prosperidade, que apenas abraçam o Deus que cura e fazem partículas de Deus e pregam o evangelho por parte. E a igreja da cura é essa igreja da cura, a igreja do amor é essa igreja do amor, a igreja que tem salvação é essa igreja aqui é só dos dons, essa igreja aqui é só da teologia, e cada um procura o que quer. Mas quando a gente olha para a Bíblia, Paulo já alertava a igreja do Senhor: nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrina de demônio. Doutrina de demônio é aquilo que é contra a palavra de Deus, é aquilo que você quer ouvir, mas é aquilo que não vai te alimentar. Por exemplo, quem não lembra quando passava um homem batendo uma garrafa na outra e dizia assim: olha o algodão doce, traga R$1, traga uma garrafa que a gente troca por algodão doce. Você corria lá dentro, pegava R$1, comprava aquele algodão doce bonito, rosa, azul, amarelo, e você comia e se alegrava. Muito açúcar, que coisa maravilhosa. Mas quando acabava, não fazia diferença nenhuma. Por que não fazia diferença? Porque era algodão doce, e algodão doce não enche a barriga. A mesma coisa, muitos pregadores, muitos mestres estão pregando um evangelho de algodão doce, um evangelho bonito, colorido, um evangelho que atrai muita gente, mas é um evangelho que não enche barriga, é um evangelho que não salva, é um evangelho que não transforma, é um evangelho que as pessoas querem ouvir. Mas eu creio em nome de Jesus que se você está aqui essa noite, é porque você gosta da palavra de Deus, é porque você ama a palavra de Deus, e você sabe que aqui prega a palavra de Deus. Então esse tipo de homem já começou a aparecer. Esses homens têm cara, e a gente sabe muito bem quem são esses homens. Todo tempo se levantam homens como esses que a gente acabou de falar na mídia. Todo tempo se levantam homens como esse ao redor do mundo, que são contra a palavra de Deus, que são contra a igreja do Senhor. Nessa última semana, um dos assuntos mais falados foi sobre o aborto, e ainda continua. Na verdade, um grupo de mulheres se reuniu ali em Brasília para protestar. Protestar contra o quê, Diego? Contra a criminalização do aborto. Nós não queremos ser presa e nem queremos morrer. Então libere o aborto, porque o corpo é meu e eu faço dele o que eu quero. E pasmem, agora na sessão que teve, mulheres crentes defendendo o aborto e também afirmando que o Estado é laico e que não pode ter discurso religioso para defender, para ser contra o aborto. Então tem que ser na ciência, tem que ser na saúde, não pode conversar sobre religião. E o que acontece são pessoas que foram engoldadas pelo diabo, doutrinas de demônio, e isso não é de se espantar. Por que não é de se espantar? Porque lá no tempo de Paulo isso já acontecia. Lá no tempo dos apóstolos já tinham homens que pregavam por interesse. No tempo de Paulo já tinham homens que queriam comprar os dons. Eu compro. Quanto é que é o dom do batismo com o Espírito Santo? Eu pago. E ele disse: o teu dinheiro seja para a tua condenação. Já tinha homem no Novo Testamento, lá no tempo dos apóstolos, que queriam agir como os homens agem hoje. Mas a Bíblia diz, irmão, que nós precisamos guardar aquilo que foi ensinado pelos apóstolos, porque a Bíblia diz, Paulo diz agora há pouco: permanece naquilo que tu aprendesse. A igreja do Senhor Jesus não precisa buscar um novo evangelho. A igreja do Senhor Jesus não precisa buscar uma nova forma de pregação. A igreja do Senhor Jesus não precisa ouvir um evangelho mais agradável. Por que não? Porque a palavra de Deus é
a palavra de Deus, é aquilo que está escrito. A cruz do Senhor Jesus não era uma cruz bonita, tinha flepa, irmão, era pesada, era maior do que ele e era instrumento de morte. Então, se a cruz não é bonita, se o evangelho também não precisa ser bonito, o evangelho só precisa ser pregado. Spurgeon, ele tem uma frase que ele diz assim: um leão, você não precisa fazer carinho nele. Bilu, Bilu, vem cá, ô leãozinho. Não, o leão, você não precisa defender ele. O leão, você só precisa abrir a jaula e deixar que ele saia. Quando ele rugir, irmão, todo mundo que ouvir o rugido do leão vai perceber que ali está o rei da selva. O evangelho não precisa de cor. O evangelho não precisa de beleza. O evangelho só precisa ser pregado. E quando ele for pregado, ele fará aquilo que está no coração do Senhor. É como hoje. Hoje a mensagem talvez não seja colorida. É uma mensagem preto e branco, mas é uma mensagem que te prepara para o céu. Talvez seja uma mensagem que não é muito doce na boca. Pode não ser doce na boca, mas com certeza vai te alimentar. Com certeza, talvez ela não vai fazer você sorrir, mas ela vai fazer você chorar e se arrepender, para que você possa entender que é preciso conhecer o tempo, e conhecendo o tempo é preciso despertar. Então, entendendo sobre as últimas horas, vem outra palavra-chave, que é anticristo. O espírito do anticristo está presente no mundo desde que Satanás declarou guerra contra Deus, lá no jardim do Éden. Quando o homem desobedece a Deus, o espírito do anticristo entra no mundo. O espírito do anticristo está por trás de toda falsa doutrina e de todo substituto religioso para as nossas realidades. O prefixo anti tem dois significados na língua grega. Quer dizer contra Cristo ou no lugar de Cristo. Satanás luta freneticamente contra Cristo e sua verdade eterna, colocando no lugar de Cristo imitações de realidades que só podem ser encontradas no Senhor Jesus. Quando você ouvir a palavra anticristo, ainda não está falando do homem que vai se levantar, que a Bíblia vai chamar de homem da iniquidade. Não esse ainda, mas o espírito do anticristo. Quando você ouvir falar tudo que se levanta contra Deus, tudo que se levanta contra Cristo, tudo que quer se colocar no lugar de Cristo, pode ser considerado um anticristo. Porque o espírito do anticristo, ele trabalha na mentira, ele trabalha no engano. Então, ele quer ocupar o lugar de Cristo, ele quer ocupar o lugar que é só de Cristo. Então, para isso, ele vai criar imitações para que o povo acredite que aquilo ali é o seu Cristo. Então, ele também quer tomar o lugar de Cristo. Ele é anticristo. Tudo aquilo que é contra Cristo, o espírito do anticristo está em volta. Eu volto novamente ao que aconteceu ali em Garanhuns. Aquilo ali é um exemplo claro da manifestação do espírito do anticristo. Aquela atitude daquele rapaz é um exemplo claro de que o espírito do anticristo está atuando no mundo. Porque ninguém em sã consciência falaria uma palavra que aquele rapaz usou. Então, se ninguém usaria, provavelmente ali ele estava endemoniado. Provavelmente ele estava possuído pelo espírito do anticristo. Porque ninguém em sã consciência faria tal brincadeira. Então, se ninguém faria essa brincadeira, é um exemplo claro que o espírito do anticristo, que é contra Cristo, que quer se colocar no lugar de Cristo, ele está atuando em nosso mundo. O espírito do anticristo está no mundo hoje e, por fim, ele trará a manifestação de um super-homem, um homem satânico. Como eu disse, que a Bíblia chama ele de anticristo ou de homem da iniquidade. E esse homem da iniquidade, irmão, imagine, se o espírito dele pode fazer tamanha
confusão, se o espírito dele pode trazer tamanho dano para o evangelho ou na sociedade, imagine ele, a manifestação visível dele. Então, quando a gente olha para o que a Bíblia diz sobre ele, está lá em 1 Tessalonicenses, se você quiser ler em casa, capítulo 2, do verso 1 ao verso 12, vai falar sobre o homem da iniquidade, que o homem da iniquidade se levantará. E olha o nome dele, o homem da iniquidade. É aquele que propagará, irmão, tudo que você pensar de ruim, tudo que você pensar de males, ele vai propagar. Só que existe uma verdade aqui, e que essa verdade você precisa guardar no seu coração essa noite. A verdade operando por meio da igreja e do Espírito Santo freia todo o poder do anticristo. O anticristo, só o espírito dele tem causado bagunça. O espírito do anticristo tem iludido cristãos. A gente vê cristãos que são crentes desde criança, adolescente, jovem, entram na faculdade, abrem mão daquilo que aprenderam por causa de ideologias e ensinos que não condiz com a palavra de Deus. E a gente vê que esses jovens se tornam agora militantes daquilo que aprenderam na faculdade. E as faculdades não fazem mais universitário ou pessoas formadas, profissionais, não, formam militantes. E esses militantes agora querem trazer as suas ideologias para dentro da igreja, a fim de propagar aquilo que aprenderam como se fosse a última verdade. É o espírito do anticristo. Só que esse espírito do anticristo, ele não pode fazer tudo. Ele não pode destruir a igreja. Por que não pode? Porque aquilo que aconteceu lá em Garanhuns é um exemplo para a igreja, que é já a última hora, para que a igreja do Senhor desperte do sono que está dormindo. É por isso que Deus permite. Por quê? Porque a igreja do Senhor é o freio de Satanás. A igreja do Senhor Jesus é o freio, a igreja cheia do Espírito Santo, pregando a verdade, ela freia todo falso ensino, toda ideologia, todo espírito demoníaco. Ele pode tentar zombar, ele pode tentar bagunçar, só que pelo contrário, aquilo ali não causa dano ao evangelho. Por que não causa dano ao evangelho? Porque pessoas que não são nem crentes defendendo a causa do evangelho, e nem precisa defender, como eu já disse, mas aí Deus coloca pessoas, porque a Bíblia diz assim: se vocês não clamarem, até as pedras clamarão. Aí é por isso que tem advogado que é católico que se levanta, é por isso que tem políticos que nem são cristãos que se levantam, é por isso que tem pessoas revoltadas que não são nem crentes se levantando. Mas não só eles têm que levantar, porque esses daí são aqueles que não deveriam, mas que Deus levanta pela misericórdia. Sabe quem é que tem que se levantar? Eu e você, a igreja do Senhor Jesus. Porque a igreja do Senhor Jesus, quando prega a verdade, é um freio, é uma bomba no inferno. Porque quando ele diz, Jesus é isso, Jesus é aquilo, a igreja diz, não, Jesus não é isso não, esse homem é um blasfemo. Jesus, ele é a estrela da manhã. Jesus, ele é maravilhoso. Jesus, ele é conselheiro. Jesus é o príncipe da paz. Jesus é Deus forte. Jesus é o Pai da eternidade. É isso que ele é. Aí o mundo ouve, porque criou uma situação para que o evangelho fosse pregado. Entendeu, irmão? A igreja é o freio. É por isso que a igreja precisa despertar nessas últimas horas. A igreja precisa entender que a igreja, quando prega, é um freio na iniquidade, é um freio na corrupção, é um freio no pecado. Não quer dizer que vai acabar. Se Deus quiser trazer um avivamento, igual ele fez na Inglaterra, igual ele fez no país de Gales, ele pode fazer, e acaba por um período, e o reino dele é manifestado com mais intensidade. Mas mesmo se ele não quiser fazer isso, aonde você estiver, o reino de Deus está dentro de você, e ali o diabo não tem autoridade. E ali o diabo, irmão, ele não pode fazer o que ele quer,
Porque alguém já disse, o diabo não faz o que ele quer. O diabo é um cão na coleira de Deus. É Deus que bota ele para onde ele quer. Você não vai para aí, você não vai destruir. Às vezes a gente fica com medo que isso vai destruir a igreja, isso vai acabar com o evangelho. Meu Deus, o evangelho foi bombardeado, a igreja está sofrendo. Está não, irmão. E ainda assim a igreja tem que sofrer, a igreja tem que padecer, para que os crentes se lembrem que eles não são daqui. Nós estamos aqui de passagem, nós somos peregrinos. Mas o evangelho não está sendo bombardeado, a igreja não está sendo bombardeada, irmão. Pode bombardear. Irmão, Deus fez com que um menino, irmão, com uma funda e uma pedra, derrubasse um gigante cheio de armadura, 2,90 metros, 3 metros. Davi, franzininho, pequenininho, não conseguia nem com a armadura do rei, de Saul, não conseguia, caía. Aí Deus fez que com uma pedrinha, irmão, batesse na face de Golias e derrubasse Golias. Aí você acha que uma palavra de um incircunciso vai destruir a igreja, irmão? Vai não, irmão. Golias poderia jogar uma pedrinha na cabeça de Davi e não derrubaria Davi. Golias poderia dar uma espadada em Davi e não mataria Davi. Mas a igreja não é como Golias, o gigante. A igreja pode ser pequenininha e franzininha como Davi, mas o que importa não é o tamanho, o que importa não é a força, porque a força de Davi era muito maior do que a força de Golias. Por quê? Porque a força não era de Davi, era a força de Deus. É por isso que a igreja precisa despertar. Porque se a igreja não despertar, Golias fica gritando. Tem homem aí não? Tem homem aí não? Bando de cala frouxo. Levantem aí algum homem para vir combater comigo. Levantem aí algum cidadão para vir para a guerra. E o povo de Israel escondido. A igreja do Senhor não pode ser como o exército de Israel, se escondendo. A igreja do Senhor precisa ir para a frente da batalha como Davi. Eu posso não saber pregar, eu posso não saber cantar, eu posso não saber evangelizar direito, eu posso não saber ser tão habilidoso com a espada, com a funda, com o escudo, eu posso não saber. Mas o que é que você tem? Tem boca aí, irmão? Tem? Tem joelho aí? Então dobra o teu joelho e prega a palavra de Deus. Ora ao Senhor Jesus, evangeliza, fala aos 4 cantos da terra. Jesus está voltando. Jesus está voltando. João Batista, ele dizia: é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no evangelho. Quando você vê qualquer tipo de conversa, qualquer pessoa falando sobre o que está acontecendo hoje, você tem autoridade para dizer: sabe o que é isso? É os sinais se cumprindo, que Jesus está voltando. Você tem certeza dessa salvação? Não, você pergunta para quem não é crente, irmão. Tem certeza? Se tu morrer hoje, vai para onde? Sei não. Então eu vou te dizer, vem cá. O Senhor nessa noite te desperta para que você entenda que não é tempo mais de perder tempo. É tempo de olhar para o que está acontecendo e dizer: os tempos estão se findando, os tempos estão se abreviando. Porque, irmão, a característica do anticristo é enganar. E enganar é a peculiaridade dele. No livro de João 8,44 vai dizer que o diabo é o pai da mentira. E quando ele mente, ele está falando o que é da essência dele. Então nunca espere uma palavra de verdade do diabo. Toda mentira que se levanta, irmão, nesses últimos dias, é o espírito do anticristo. É por isso que hoje em dia tem uma coisa chamada fake news. Até entrou nisso aí, irmão. Até o jornalismo agora tem mentira. Sempre teve, mas agora mais ainda, porque a gente descobriu que existe. Antigamente a gente assistia televisão e dizia assim: tem que comer açúcar, porque açúcar faz bem para a glicose, não atrapalha para quem tem diabetes. Aí você comia. Aí na outra semana o outro jornal da outra emissora dizia assim: não coma açúcar não, tome 0 cal,
porque senão você vai morrer diabético. Aí você tirava o açúcar, quer dizer, a gente era guiado por aquilo. Hoje em dia você vai no livro, pesquisa e você descobre a verdade. Por quê? Porque até no jornalismo hoje existe mentira. Você percebe que a mídia durante muito tempo manipulou a verdade e enganou a gente. Então quem está por trás disso aí? O espírito do anticristo. 2 Coríntios capítulo 11, verso 3 e 4. Mas temos que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito, que não recebestes, ou outro Evangelho, que não abraçaste, com essa razão o sofrerás. Quer dizer, Paulo também fala isso lá no livro de Gálatas. Qualquer pessoa, irmão, que vier pregar outro Evangelho para você, você sabe logo que é mentira, porque graças a Deus você tem ouvido a verdade. João, ele disse assim: eu estou falando não porque você não sabe, vocês já sabem, eu estou só lembrando. Entendeu, irmão? João não estava ensinando uma coisa nova, o povo já sabia, ele só estava lembrando. Como nessa noite, eu tenho plena certeza que você já sabe tudo isso que eu estou falando, eu só estou te lembrando. Para encerrar, o diabo, irmão, ele não cria nada. O diabo, ele é imitador. O diabo não é criador de nada. Tudo que ele faz é uma imitação barata daquilo que Deus fez. Os homens querem encaixar 2 homens ou 2 mulheres, mas o que acontece? Isso aí não passa de uma imitação barata, porque o que Deus criou foi o perfeito, o que Deus criou foi o excelente, o que Deus criou tem encaixe perfeito, irmão. Mas quando o diabo olhou aquilo, ele disse: é muito perfeito, eu não tenho como fazer igual. E aí ele, através do espírito do anticristo, enganador, começa a iludir as pessoas e trazer um outro pensamento e uma verdade subversiva de que aquela verdade de que pode viver toda forma de amor é a forma correta de viver. Mas isso não passa de uma imitação barata. Por quê? Porque a Bíblia diz que o diabo não é de se impressionar que tenham falsos profetas ou falsos mestres. Por que não é de se impressionar? Porque até Satanás se disfarça em anjo de luz. Quer dizer, até ele pode fazer milagre, porque você pediu a santa lá no Morro da Conceição e você pensa: a santa me deu um milagre. Foi o diabo, porque até o diabo pode imitar um milagre, para que muita gente seja escravizado, e quando for escravizado vai para o inferno. Mas a Bíblia diz, irmão, que tudo que Deus faz é bom. Fez Deus o céu e a terra, criou Deus o homem, disse que era bom. Tudo que Deus criou, ele disse que era bom. E quando criou o homem e a mulher, ele disse o quê? É muito bom, porque é perfeito. Então quem cria, irmão, é Deus. Tudo que é gambiarra, irmão, tudo que é imitação é do diabo, irmão. Tudo que é imitação não vem de Deus. Por isso que você pode observar e entender que o que é de Deus te aproxima de Deus. O que é de Deus é perfeito. O que é de Deus, irmão, é excelente para a tua vida. O que é de Deus não te afasta de Deus. Mas qualquer coisa que te afaste de Deus é gambiarra. E o diabo não cria nada. O diabo imita. É por isso que tem muita gente: é milagre aqui, é não. É o diabo fazendo aquilo ali. Às vezes o diabo pode botar no psicológico da pessoa, e a pessoa para por um tempo, depois volta e acha que foi um milagre. Mas na verdade, irmão, ainda se um anjo vir pregar um outro evangelho, a gente tem autoridade para confrontar com a Bíblia e dizer: isso aí não foi o que eu aprendi, isso aí não é o que está escrito. Seja anátema, é maldito esse tipo de pregação. Porque o diabo, ele vai se aproveitar, irmãos, de tudo aquilo que é imitação, de tudo aquilo que é falso, para tentar enganar os crentes. Para encerrar, quando eu olho para isso que está acontecendo hoje, eu percebo que a única forma da igreja despertar e combater é conhecendo as Escrituras, é conhecendo a palavra de Deus. Porque, irmãos, uma pessoa chegou para mim nesse sábado
e disse assim: não, porque é Deus. E se não for Deus, Deus me mate. Aí eu falei para ele: mas varão, tu sabia que Deus não é Deus de bagunça? Que Deus trabalha com ordem, decência? Tu atrapalhou o culto todinho, varão. É Deus, irmão? É não. Porque até quando Deus trabalha, tudo tem harmonia. Tudo se encaixa. Então, para que nós possamos combater os anticristos que vêm se levantando na nossa geração, precisamos conhecer a palavra de Deus. É por isso que o salmista disse: como purificará o jovem o seu caminho? Observando a palavra do Senhor. Paulo, ele disse: não vos conformeis com esse mundo, ou com este século, mas transformai pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Nós entendemos que nesses últimos dias, o que precisamos é saber o que é verdadeiro. Quem sabe o que é verdadeiro, não se deixa levar pelo que é falso. Esse exemplo que eu dei do homossexualismo é só um exemplo do que é falso, do que é imitação. Mas tem vários outros exemplos no nosso tempo que parece ser verdadeiro e que não é verdadeiro. Quando você vai saber se uma nota é verdadeira ou falsa. Eu trabalhei na Preserve contando dinheiro, e quando a gente contava dinheiro, que encontrava uma nota falsa, o nome do meu gerente era Jeová. Eu dizia: Jeová, tem uma nota falsa aqui, Jeová. Aí ele fazia assim: quem lhe disse? Foi você que botou aí, foi? Aí eu disse: não, está repreendido, eu sou crente. Ele dizia assim: e por que você sabe que é falsa? Quando você achava a nota, você dizia assim: supostamente falsa. Porque você não é especialista. Você não sabe se ela é verdadeira. Aí eu entendi. Aí ele: irmão, quando tu pega uma nota supostamente falsa, tu pega a verdadeira, levanta ela e compara com uma falsa. Compara a falsa com a verdadeira, e você vai ver que tem uma diferença. Então, para você saber o que é falso, você não precisa conhecer o falso, você precisa conhecer o verdadeiro. Então, quando você conhece o Evangelho, você sabe o que não é o Evangelho. Quando você conhece a palavra de Deus, você sabe o que não é a palavra de Deus. Quando se levanta alguém no espírito do anticristo para dizer isso ou aquilo de Jesus, para ensinar uma nova forma de viver, para ensinar uma nova forma de justiça social, para ensinar um novo evangelho, você diz: opa, isso aí não foi o que eu aprendi com o pastor Edivan, não. Isso aí não foi o que eu aprendi da minha igreja, não. Isso aí é mentira. Professor, o senhor pode ter PhD, o senhor pode ser mestre, o senhor pode ser o que for, mas deixa eu lhe dizer uma coisa: isso aí não condiz com aquilo que eu sei, que eu aprendi, porque a palavra de Deus diz diferente. Diz diferente. E talvez você, como eu, não vai ter muita habilidade para debater com o professor. Um dia um professor estava explicando sobre um assunto que eu discordava, que a nossa igreja discorda. E quando eu fui falar: professor, o senhor está errado, ele disse: Diego, você conhece o grego? Eu disse: não. Então como é que você acha que eu estou errado? Eu disse: me perdoe, mestre, fique à vontade ensinando o que o senhor quiser, eu creio em outra coisa. Talvez você não saiba debater com ele, talvez você não tenha argumento, mas você tem a palavra de Deus para estudar em casa. Você tem a palavra de Deus que serve como âncora. O professor fala o que quiser, os mestres falem o que quiserem, os profetas falam o que quiserem, os pastores preguem o que quiserem, mas você tem a palavra de Deus, como a igreja de Bereia, é pregando e analisando, é pregando e abrindo a Bíblia. Falou uma coisa que não tem na Bíblia, irmão, ei, me perdoe, mas isso aí não está na Bíblia não, viu? Se não quiser falar nada do culto, não fale não, que é falta de ética. Procure depois do culto, irmão, isso aqui está errado, isso aqui que o irmão ensinou não é bíblico. E quando você vê alguém postando alguma coisa, alguém se levantando, falando coisas que são contrárias à Bíblia, você tem autoridade. Se não quiser debater, não debata, mas bota um texto bíblico, irmão, guarda o teu coração, porque dali saem as saídas da alma. Você pode colocar lá, irmão, a Bíblia, ela é luz para o nosso caminho, ela é lâmpada para os nossos pés. E quem, irmão, provou do leite que é a palavra de Deus, não quer outra coisa, irmão. Quem provou da palavra de Deus e come, irmão, o que a gente ouviu hoje, o que a gente tem ouvido na nossa igreja, não se deixa levar pelo que tem sido ensinado por aí, porque a palavra de Deus
cada vez mais que a gente ouve, mais a gente é alimentado, mais a gente é revigorado e mais a gente cresce segundo a estatura de Cristo. Que Deus abençoe, que possamos entender, estamos já na última hora. E o anticristo, ou podemos dizer até, os anticristos têm se levantado. Não é o homem da imoralidade ainda, mas ele se levantará. Mas quando ele se levantar, irmão, não é novidade para ninguém, porque você sabe e conhece a palavra de Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus.